Vamos lá, pessoal, voltando então. Bom, estávamos falando no módulo anterior do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de menor de 18 anos ou pessoa que tenha algum problema mental que não possa ter discernimento suficiente para a prática do ato. E vamos agora para a nossa tela constatar o quê? Trata-se de um crime hediondo. Sim, trata-se de crime hediondo. A Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, então está aí, né? A Lei 8.072, então no seu artigo 1º ela diz, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E vem lá no inciso 8º, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, tá? Então trata-se de crime hediondo. Deixa eu fazer um detalhe aqui para você. Hoje em dia, pessoal, falar que um crime é hediondo ou assemelhado já não significa quase nada, tá? Já não significa quase nada. A Lei dos Crimes Hediondos, em 1990, quando ela veio a lume, então ela trouxe um rigor absoluto com relação aos crimes hediondos. Lembra? Qual era o rigor antigamente? Nos crimes hediondos não cabia fiança nem liberdade provisória, ou seja, o sujeito era preso em flagrante e ficava até o final preso. Não cabia nem fiança nem liberdade provisória sem fiança. O crime hediondo tinha que ser cumprida a pena em regime integralmente fechado, não progredia, nada. Só tinha eventualmente livramento condicional depois de 2/3. Mas ponta a ponta em regime fechado. Não podia apelar em liberdade. Tá? Então havia um rigor absoluto nos crimes hediondos. Só que aí, pessoal, a partir principalmente de 2017, nós viemos vindo, 2016, 2017, nós viemos assistindo, não é? 2007, melhor dizendo, 2006, 2007, a partir daquela época, nós fomos assistindo um desmonte da Lei dos Crimes Hediondos. Tá? Teve a 11.464, que veio depois, o Supremo Tribunal Federal várias vezes reconheceu a Lei dos Crimes Hediondos como inconstitucional. O que é interessante é o seguinte, que eu digo aqui, é o seguinte, que a mim sempre me chamou a atenção. De 1990 até 2016, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei dos Crimes Hediondos era constitucional. Manteve regime integralmente fechado, manteve início da pena em regime fechado e cumprimento dela total, ou seja, regime integralmente fechado, manteve a proibição de liberdade provisória com ou sem fiança, manteve a prisão para apelar, a obrigatoriedade do juiz decretar a prisão na condenação de primeira instância. O Supremo durante 16 anos manteve isso. Aí em 2016, num belo dia, numa bela tarde, entenderam que a lei era inconstitucional. E aí depois veio a Lei 11.464, se não me falha a memória aí, 2017, e aí ela já começou o abrandamento. E de lá para cá foi um abrandamento total. Então hoje, falar que um crime é hediondo, sinceramente, não significa mais praticamente nada. Tá bom? Não significa mais praticamente nada. Algum reflexo ou outro numa progressão de regime, tá? Mas, basicamente, hoje, nós temos crime hediondo, pode iniciar em regime aberto, crime hediondo pode ter substituição por pena restritiva de direitos, crime hediondo, sujeito apela em liberdade, crime hediondo tem fiança, aliás, está lá inafiançável, mas tem liberdade provisória sem fiança, que é melhor do que a fiança, porque o inafiançável continua lá, no artigo 2º, mas pode ter liberdade provisória sem fiança, ou seja, falar que um crime é hediondo hoje em dia não é mais nada. Então, enfim, estou falando isso porque você tem que saber que esse crime de favorecimento de prostituição é considerado hediondo, embora isso hoje já não tenha mais praticamente rigor nenhum. Tá bom? Vamos para a nossa tela. Esse crime tem como objetividade jurídica, ou seja, o bem jurídico a ser protegido pelo legislador, é a moral sexual das pessoas consideradas vulneráveis e também de crianças e adolescentes, tá bom? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, não é? Sujeito passivo, aí sim nos interessa
somente pode ser a pessoa menor de 18 anos. Então, como eu falei, esse menor de 18 anos aqui é um vulnerável para os efeitos desse artigo, ou a pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Essas pessoas, para os fins do artigo em análise, são consideradas, então, vulneráveis. Tá bom, pessoal? Então, o sujeito passivo aí é essa pessoa menor de 18 anos, ou a pessoa que por uma enfermidade ou uma deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Isso é importante. E aproveitando aí a tela, a conduta, não é como nós falamos então? A conduta vem expressa pelos verbos submeter, que significa sujeitar, subordinar, então temos aqui o verbo submeter, pelo verbo induzir, que significa persuadir a fazer, significa convencer, o verbo atrair, que é trazer a si, chamar para si, seduzir, o verbo facilitar, que é tornar fácil, o verbo impedir, que é opor-se, vedar, e o verbo dificultar, que é complicar, tornar difícil. Lembram? Impedir ou dificultar que a abandone. Então, nas primeiras 4 condutas, o sujeito submete, ele induz, ele atrai ou ele facilita a prostituição ou exploração sexual. E nas 2 últimas, ele impede ou dificulta que a pessoa a abandone. Tá bom? Então, nas 2 últimas condutas, o que é que nós temos aí? A pessoa já está na prostituição. Tá certo, pessoal? Como aqui nós temos um tipo misto alternativo, o que significa? Nós temos aí vários verbos, tá? Mesmo que o sujeito pratique mais de um verbo, mais de uma conduta, nós teremos apenas um crime. Então vamos supor que ele submeteu a vítima à prostituição, ou ele induziu a vítima à prostituição, e também, além de induzir, de submeter, de atrair essa vítima à prostituição, quando essa vítima já está na prostituição, porque ele a submeteu, ele a induziu, ele a atraiu, ele também pode impedir ou dificultar que a abandone. Porque a vítima pode ter sido submetida, induzida ou atraída à prostituição, e ele resolve sair. Eu quero deixar a prostituição, eu vou embora, né? Eu vou fazer outra coisa na vida. E aí quer abandonar. Quer deixar a prostituição, a exploração sexual. E aí o que é que o agente faz? Ele dificulta, ele impede. Então isso pode acontecer também. Então a prática de um verbo ou de mais de um verbo caracteriza aquilo que nós chamamos de tipo misto alternativo, cuja característica principal é que eu posso praticar um ou mais verbos, tá? Que eu estou sempre praticando um único delito. Por isso nós falamos tipo misto alternativo. Tá bom? Assim, vamos para a segunda parte da nossa tela, assim, então estamos aqui, segunda parte da tela, assim, o agente pode submeter ou induzir a vítima à prostituição, ele pode atraí-la à prostituição, ele pode facilitar-lhe a prostituição, ou pode até impedi-la ou dificultar que a abandone, tá bom, pessoal? Então, é isso basicamente. Vamos seguindo a tela aí, já vamos deixar consumação, que é importante, tá? São 6 verbos? São. Então, são 6 modalidades de consumação. Então, na modalidade submeter, quando é que se consuma o crime? Quando a vítima é sujeita, quando ela está submetida à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual, iniciando a entrega sexual. Então, ela vai se entregar sexualmente. A modalidade aí ela é submetida. Então, o agente submete a vítima à prostituição, então está consumado quando a vítima é sujeita à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Tá? Na modalidade induzir, quando é que se consuma? Quando a vítima é conduzida. Veja, não estou dizendo aqui conduzida fisicamente, hein? Claro que ela tem que ir à prostituição, né? Ela tem que se lançar à prostituição. Então, quando a vítima é conduzida, é levada, é induzida à prostituição, ou qualquer outra forma de exploração sexual, também aí iniciando a entrega sexual. Na modalidade atrair, tá? Quando a vítima é conduzida à prostituição,
ou qualquer outra forma de exploração sexual, tá certo? Iniciando a entrega sexual. Então, a mesma coisa aqui, quando ela é conduzida à prostituição. Por quê? Porque ela é atraída, tá? Então, fala assim, olha, você vai ganhar. Infelizmente, hoje, pessoal, só um detalhe aqui, infelizmente, hoje, por que muita jovem, muito jovem, tá certo? Obviamente que são mais moças que vão à prostituição, estatisticamente, estatísticas fidedignas, do que homens, embora haja muitos homens na prostituição, garotos, né? Mas por que muitas vezes a vítima é lançada à prostituição? Por conta da carência financeira, muitas vezes, e deste consumismo. Eu já peguei casos assim, que foi perguntada à vítima, não é? A menina foi encontrada lá numa casa de prostituição, e ela disse, você foi forçada? Não, eu vim por vontade própria, como se ela tivesse essa vontade, ela foi atraída. Mas por quê? Ah, porque o sujeito me prometeu vestido, o sujeito me prometeu sapato, o sujeito me prometeu celular, o sujeito prometeu perfume. Então, infelizmente, o que acontece hoje? Muitas pessoas atraídas, jovens, né, vulneráveis, atraídos à prostituição, vêm por este consumismo. Então, pensa lá, olha, chega lá a pessoa numa carência total, né, às vezes num local do país onde a pessoa mal tem o que comer, mal tem o que vestir, mal tem o que calçar. Aí chega lá e diz assim, você vai ter vestidos lindos, calças, roupas lindas, você vai ter sapatos, tênis, você vai ter iPhone, você vai ter celular, você vai ter computador. A pessoa se deslumbra. E para isso que eu preciso fazer? Você precisa se prostituir. Aí a pessoa acaba entrando numa fria dessa. Vocês perceberam? Tá bom? Então, atrair aqui é uma modalidade muito importante. Vamos seguir. Vamos para a tela. Facilitar. Na modalidade facilitar, a consumação ocorre quando a gente pratica qualquer ato tendente a tornar mais fácil a prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Na modalidade impedir, o crime se consuma quando a gente efetivamente aí ele obstaculiza o abandono, tá bom? Ou o abandono pela vítima da prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. E na modalidade dificultar, ele não vai obstaculizar, mas ele vai pôr dificuldade, ele vai complicar, ele vai tornar mais difícil o abandono da prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Tá bom, pessoal? Então, olho vivo aqui, olho vivo nessas modalidades de consumação. No intervalo, você pensou na pergunta que eu te fiz? Vamos voltar para a tela? Por que o parágrafo 2º diz que aplica-se a mesma pena àquele que pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18? Tudo bem. Mas por que ele põe maior de 14? Por que maior de 14? Por quê? Por quê, pessoal? Porque se a vítima for menor de 14, ele vai cometer estupro de vulnerável. E não esse crime de favorecimento de prostituição. Então o sujeito foi na casa de prostituição. A adolescente de 12 anos estava lá se prostituindo. Foi atraída à prostituição, foi submetida à prostituição. E ele vai manter relações sexuais ou ato libidinoso com essa menina, com essa moça, com esse rapaz, menor de 14 anos, ele vai praticar estupro de vulnerável e não favorecimento de prostituição. Para pegar a mesma pena de quem favorece, ele que é o freguês, a pessoa com quem ele vai manter relações sexuais ou atos libidinosos tem que ter menor de 18, maior de 14. Por quê? Porque se ela for menor de 14, xadrez para ele, estupro de vulnerável. Pena muito maior. Muito maior. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos para a nossa tela para ir caminhando para o encerramento. Parágrafo 2º, inciso 2º, pune com as mesmas penas o proprietário, o gerente, o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo, já tínhamos visto no início do acesso a esse crime, e acerca da prescindibilidade, né, da dispensabilidade da figura do intermediador, tá? A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão nos seguintes termos, isso em março de 2021, jurisprudência do STJ, diz lá, embargos de divergência
em recurso especial, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1º. Prescindibilidade da figura do intermediador. Não precisa ter um intermediador, necessariamente, tá? Basta que a vítima esteja numa situação de exploração sexual a que ela foi atraída, submetida, né? Ou impedida de deixá-la ou de abandoná-la, tá bom? E aí diz o STJ, o artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador. É lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14. Assim, quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais, está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade da pessoa, ainda a informação, como mercancia. Isso é importante, isso é um marco nas decisões do STJ. Tá bom, pessoal? Então, não precisa nem ter aí um intermediário. Perfeito? Vamos seguir aproveitando a telinha aí. E efeito obrigatório da condenação, segundo o disposto no parágrafo 3º, é a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Como eu falei aqui para vocês, não é? Às vezes é muito comum nós presenciarmos, nós vermos aí que as pessoas, que a municipalidade muitas vezes está envolvida com isso, tá? No mais das vezes. Estamos falando aqui regra, tá bom? Estamos falando aí que acontece. Vamos ver umas notícias para a gente fechar então, para a gente ver como é que a coisa tá por aí? Olha lá, pessoal. Também saiu no jornal Hoje em Dia, edição de 11 de janeiro de 2021, pontos de prostituição infantil aumentam 90% nas rodovias federais de Minas. Olha lá o que eu falei, durante a pandemia, hein? Minas, e aqui eu dei o exemplo de Minas, podia ser qualquer outro local, mas a notícia é de Minas. Minas tem 351 pontos vulneráveis para a exploração sexual infantil nas rodovias federais. O número de locais onde crianças e adolescentes se arriscam vendendo sexo aumentou 90% no estado entre 2019 e 2020. O dado que escancara o problema social é da ONG Childhood Brasil, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. O último levantamento, 2017-2018, indicava 184 locais nos 9 mil quilômetros de vias nacionais que cruzam o território mineiro e subiu para 351 pontos aí de prostituição. E mais uma última notícia, está aí para vocês, pandemia aumenta risco de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Tá? E saiu aí a ONG, chama-se Livre de Trabalho Infantil, faz um trabalho muito legal, muito sério, tá? E está aí a pandemia da Covid-19 e a necessidade de medidas mais restritivas para o controle da transmissão do vírus tem agravado um cenário já muito problemático no Brasil. Crianças e adolescentes, principalmente negros, têm ficado cada vez mais em situação de vulnerabilidade e casos de abuso e exploração sexual têm aumentado no país. Veja só, um panorama organizado pelo Instituto Liberta, com informações de entidades da sociedade civil e entidades também governamentais, mostra que o país é o segundo colocado no ranking mundial. Veja que vergonha para o nosso país. O segundo colocado no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. O cálculo é de que há por ano 500 mil vítimas desse crime. Entre as vítimas, 75% são meninas e 10%, por isso eu falei, aí estava a estatística que eu mencionei, e dessas, 55,8% tem entre 12 e 14 anos. 13,6% tem entre 8 e 11 anos. A maioria das jovens são meninas negras. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção e nos vemos em uma outra oportunidade.